O que realmente motiva as réplicas da Torre Eiffel na China? Em 2007, um parque temático em Shenzhen construiu uma réplica em tamanho real da famosa Torre Eiffel. Essa impressionante estrutura atinge cerca de 1/3 da altura da original em Paris. A réplica em Shenzhen foi criada para atrair turistas e moradores, mostrando uma mistura da cultura francesa com o entusiasmo chinês por atrações icônicas. Na verdade, a China adotou muitos símbolos globais, mas essa Torre Eiffel se destaca como um testemunho das ambições ousadas do país em criar espaços de entretenimento que capturam o espírito das viagens internacionais. Os visitantes podem tirar fotos, saborear a culinária francesa e até apreciar os belos jardins ao redor da construção. Então, o que está por trás da fascinação por réplicas de pontos turísticos mundialmente famosos na China? Não se trata apenas de turismo. É uma maneira de conectar culturas e celebrar o patrimônio mundial bem no coração da China. Você já viu neve no deserto do Saara? Surpreendentemente, em 2018, essa vasta área de areia teve uma rara queda de neve. O Saara, conhecido pelo seu calor intenso e clima seco, é um dos lugares mais quentes da Terra. No entanto, em casos raros, a temperatura cai o suficiente para que a neve caia. Quando isso acontece, a neve geralmente derrete rapidamente, muitas vezes sem deixar vestígios de sua presença gelada. Esse fenômeno ocorre devido a uma frente fria incomum que passa pela região, criando um momento bonito, mas passageiro, de contrastes na natureza. Imagine flocos de neve brancos caindo sobre as areias douradas, criando um espetáculo impressionante que surpreende tanto cientistas quanto visitantes. Embora a neve no Saara seja incrivelmente rara, sua aparição nos lembra da incrível variabilidade do clima da Terra. É um exemplo claro de como o tempo pode nos surpreender em lugares onde menos esperamos. Será que a mudança climática no Saara levará a fenômenos meteorológicos ainda mais incomuns no futuro? Os trens de alta velocidade de Taiwan, conhecidos como THSR, são um sistema de transporte de classe mundial, levando passageiros pela ilha a uma velocidade impressionante de 300 km por hora. Imagine pegar um trem em Taipei e chegar às ruas ensolaradas de Kaohsiung em apenas 90 minutos, perfeito para viajantes a negócios ou quem busca uma aventura rápida. Esse sistema ferroviário impressionante não só demonstra o compromisso de Taiwan com a inovação, mas também permite que os viajantes desfrutem de vistas deslumbrantes das diversas paisagens da ilha. Durante a viagem, você poderá aproveitar outra ótima característica, o Wi-Fi público e-Taiwan. Esse acesso gratuito à internet está disponível em lugares como estações de trem e até mesmo a bordo do THSR, ajudando você a se manter conectado enquanto explora. Com o e-Taiwan, é fácil postar fotos da sua viagem ou planejar seu próximo destino sem perder o ritmo. Juntos, esses elementos transformam Taiwan em um paraíso para viajantes conectados, onde o transporte rápido se encontra com a conectividade perfeita, garantindo que cada jornada seja agradável e eficiente. Acredite ou não, a cultura do Japão é uma mistura fascinante. O Japão é uma combinação impressionante de tradições antigas e inovações modernas, atraindo milhões todos os anos. Enquanto as imagens das ruas iluminadas de Tóquio são cativantes, a essência da cultura japonesa vai muito mais fundo. As mulheres japonesas tradicionais mostram um incrível equilíbrio entre manter os valores familiares e abraçar a vida contemporânea. Elas cuidam dos filhos, garantindo a continuidade de costumes antigos, mas também buscam educação e carreiras em nosso mundo acelerado. Essa dualidade resulta em um estilo de vida que muitos ao redor do mundo admiram. Além disso, o compromisso do Japão com a limpeza, o transporte público eficiente e a deliciosa culinária aumenta seu charme. Imagine saborear matcha durante uma cerimônia do chá relaxante ou celebrar os vibrantes festivais das flores de cerejeira. Essas experiências oferecem um vislumbre de uma cultura rica em história e inovação. Desde a serenidade dos templos antigos até a agitação da vida moderna nas cidades, o Japão oferece um banquete cultural único que cativa a todos. Desde viajantes aventureiros até locais curiosos. O que mais se pode pedir em um destino? Isso pode te surpreender. Louva a Deus são atiradores aéreos. Muitas vezes mal interpretados como simples pragas de jardim, os louva-a-Deus estão entre os predadores mais eficientes do mundo dos insetos. Essas criaturas notáveis contam com uma incrível camuflagem, se misturando perfeitamente com galhos ou folhas para emboscar presas desavisadas.
Equipados com olhos compostos que consistem em milhares de unidades visuais, os louva-a-Deus conseguem perceber seu ambiente em 3 dimensões, permitindo detectar até os movimentos mais sutis. Quando um inseto entra em seu campo de visão, os louva-a-Deus iniciam uma estratégia de caça fascinante. Eles diminuem a frequência cardíaca, estabilizando seus corpos enquanto se concentram em seu alvo, antes de executar um ataque relâmpago que leva apenas 40 milissegundos. Suas patas dianteiras espinhosas funcionam como armadilhas avançadas, alcançando uma impressionante taxa de captura de mais de 90%. Algumas espécies exibem uma agilidade surpreendente, pegando insetos voadores no ar com uma precisão impressionante. A evolução presenteou os louva-a-Deus com todas as ferramentas para serem predadores habilidosos: camuflagem magistral, excelente imobilidade, visão aguçada e reflexos rápidos. Esses pequenos caçadores nos lembram que na natureza, o tamanho não determina a habilidade. Acredite ou não, mas o cérebro das mulheres envelhece mais devagar que o dos homens. Estudos recentes mostram um fato interessante sobre o envelhecimento. O cérebro das mulheres parece cerca de 3 anos mais jovem que o dos homens, quando comparamos pessoas da mesma idade. Essa diferença curiosa está relacionada à forma como nossos cérebros processam energia. Embora tanto homens quanto mulheres passem por mudanças nas habilidades cognitivas com a idade, essas mudanças ocorrem em ritmos diferentes. Influências hormonais, especialmente o estrogênio, desempenham um papel nesse processo de envelhecimento mais lento. O estrogênio ajuda a manter a conexão e a comunicação entre as células do cérebro, o que pode ajudar a preservar as funções cognitivas das mulheres por mais tempo. O cérebro é incrivelmente adaptável, e esses fatores biológicos destacam a complexa interação entre gênero e envelhecimento. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre o envelhecimento, lembre-se de que o cérebro guarda segredos que desafiam nossas ideias tradicionais. Não é surpreendente como nossos corpos são complexos. Um fato interessante sobre fábricas no deserto australiano. No coração do bush australiano, existem fábricas que prosperam em meio a uma paisagem aparentemente sem vida. Esses lugares únicos não apenas mostram a incrível capacidade de adaptação das pessoas, mas também oferecem novas oportunidades de trabalho e lazer para os moradores locais. Muitas pessoas que vivem em áreas remotas, como o famoso deserto australiano, encontram maneiras criativas de passar o tempo. Atividades como artesanato, agricultura ou até mesmo o aprendizado de tecnologia estão se tornando populares, à medida que buscam satisfação e amizade em suas comunidades. Além disso, essas fábricas frequentemente oferecem vagas que enfatizam a sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente, atraindo candidatos que desejam fazer mudanças positivas. Como resultado, uma cultura vibrante floresce aqui, provando que mesmo nas condições mais difíceis, a criatividade e a resiliência humana brilham intensamente, pronto para descobrir o que mais o bush australiano tem a oferecer. Um arco-íris duplo é verdadeiramente um dos espetáculos mais encantadores da natureza. Imagine isso: quando a luz do sol aparece após uma tempestade, ela atinge as gotas de chuva no ar, funcionando como pequenos prismas que dobram e separam a luz em uma deslumbrante variedade de cores. Esse incrível fenômeno óptico apresenta 2 arcos-íris concêntricos, sendo o arco interno mais brilhante e vívido e o externo mais fraco, que aparece em uma ordem de cores invertida. Observar um arco-íris duplo pode parecer como vislumbrar um pouco de mágica no céu. O arco externo geralmente é mais largo e suave, às vezes exibindo tons pastéis que criam um contraste delicado com o vibrante arco interno. As pessoas costumam sentir uma profunda sensação de admiração ao testemunhar essa exibição de tirar o fôlego, e muitas culturas associam arcos-íris duplos à boa sorte, vendo-os como sinais de bênçãos ou novos começos. Na próxima vez que você avistar um, reserve um momento para apreciar tanto a ciência quanto a beleza por trás dele. Esses arcos coloridos nos lembram que maravilhas notáveis podem surgir quando sol e chuva se encontram. A Tailândia se destaca como o único país da região que nunca foi colonizado por potências europeias. Enquanto os países vizinhos estavam sob controle estrangeiro durante a era colonial, a Tailândia conseguiu manter sua independência através de uma diplomacia inteligente e modernização estratégica. Desde o final do século XIX, a monarquia tailandesa adotou ideias ocidentais, reformando o exército, a educação e a infraestrutura para fortalecer a identidade nacional. O rei Chulalongkorn, ou Rama V,
teve um papel fundamental nessas mudanças, modernizando a Tailândia e apresentando-a como uma nação forte no cenário mundial. Essa história única moldou a rica cultura da Tailândia, combinando tradições com influências ocidentais. Como resultado, surgiu uma sociedade vibrante que celebra seu patrimônio e, ao mesmo tempo, acolhe visitantes internacionais. Hoje, a Tailândia é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, culinária deliciosa e calorosa hospitalidade, tornando-se um destino turístico popular. Portanto, ao explorarmos a Tailândia, vivenciamos um país que orgulhosamente se mantém em seus próprios termos. Não é incrível? Vamos descobrir a verdade sobre a economia do Mississippi. O Mississippi tem um produto interno bruto, PIB, de aproximadamente 128 bilhões de dólares, um número que destaca a atividade econômica e a vitalidade da região. A economia do estado está profundamente enraizada na agricultura, onde culturas como algodão, soja e milho prosperam em seu solo fértil. Indústrias tradicionais, como a manufatura e a silvicultura, também desempenham papéis importantes, oferecendo empregos e produtos que sustentam as comunidades locais. Além disso, o rio Mississippi é uma rota de transporte crucial, facilitando o comércio. Ao longo dos anos, com a modernização das indústrias, o Mississippi também viu crescimento em setores de serviços, como saúde e educação, contribuindo para uma paisagem econômica mais diversificada. Compreender como esses elementos trabalham juntos pode nos ajudar a apreciar a dinâmica da economia do Mississippi e seu papel fundamental no contexto nacional mais amplo. Qual você acha que é o aspecto mais empolgante do crescimento econômico do Mississippi? O que é surpreendente sobre a felicidade nacional bruta? Este conceito fascinante muda o foco de simplesmente medir a riqueza para o verdadeiro valor da felicidade dos cidadãos. Países como o Butão foram pioneiros nessa abordagem, mostrando que o bem-estar pode ser um indicador mais significativo de sucesso de uma nação do que apenas o crescimento econômico. A felicidade nacional bruta considera fatores como sustentabilidade ambiental, preservação cultural e saúde mental, resultando em políticas que impactam diretamente nossa vida cotidiana. Por exemplo, um país que prioriza a felicidade pode investir em parques públicos, programas comunitários e acesso à saúde, criando uma sociedade mais feliz e saudável. Ao enfatizar a satisfação em vez da acumulação de riqueza, esses países promovem um senso de comunidade e propósito. É uma nova perspectiva que nos faz repensar o que realmente faz uma sociedade prosperar. Essa ideia pode mudar nossa visão sobre o que é o sucesso em nossas vidas. A Melloware Coffee, uma rede de cafeterias chinesa, eleva sua experiência com café a um novo nível com uma bebida única chamada chuva doce. Imagine saborear um americano enquanto uma nuvem de algodão doce se dissolve lentamente na sua xícara, subindo com o vapor. Não é apenas uma bebida, é uma experiência que traz um pouco de mágica à sua rotina de café. Mas a Melloware Coffee não é conhecida apenas por suas bebidas originais. O café também convida os amantes do café a aprimorar suas habilidades, oferecendo aulas de latte art e técnicas de preparo manual. Seja você um iniciante que quer impressionar os amigos com designs bonitos, ou um especialista que busca melhorar suas habilidades, a Melloware está aqui para ajudar. Essa combinação de criatividade e aprendizado faz dela um lugar que vai além de um café rápido. Na próxima vez que você estiver na China, por que não visitar a Melloware Coffee para experimentar a chuva doce e aprender mais sobre sua bebida favorita? Você sabia que 600 pessoas cuidam da Torre Eiffel? Todos os dias, uma equipe de cerca de 600 trabalhadores garante o funcionamento contínuo dessa icônica estrutura em Paris para milhões de visitantes. Desde os seguranças que verificam os ingressos e garantem a segurança, até os engenheiros que realizam a manutenção dos elevadores e da iluminação, cada um desempenha um papel importante. Esses funcionários cuidam de tudo, desde a limpeza das amplas plataformas de observação até a oferta de informações úteis para os turistas. Eles até cuidam dos jardins ao redor, para que o ambiente seja tão bonito quanto a própria torre. Com milhões de visitantes a cada ano, o trabalho em equipe e a dedicação dessas pessoas ajudam a manter a Torre Eiffel não apenas como um símbolo da França, mas também como um lugar amado por pessoas de todo o mundo. Não importa se você admira a vista do topo ou passeia ao redor de sua base, os esforços nos bastidores tornam cada visita especial. Você já pensou por que os mascotes militares são importantes? Na Armada Britânica, os mascotes dos regimentos não são apenas animais fofos. Eles representam uma rica tradição que combina brincadeira e disciplina.
Cada regimento escolhe um animal específico para representar sua unidade, que pode variar de cabras a cães ou até criaturas mais exóticas. Esses mascotes não apenas elevam o ânimo, mas também fortalecem a ligação entre os soldados e suas comunidades. O caráter divertido do mascote suaviza a atmosfera séria da vida militar, lembrando a todos que mesmo em condições rigorosas, há espaço para a diversão. Quando um animal se torna parte do regimento, ele simboliza lealdade e coragem, refletindo as qualidades que os soldados buscam. Além disso, a visão de uma cabra ou um terrier caminhando ao lado das tropas fortalece a camaradagem e o orgulho nacional. Então, da próxima vez que você ver um mascote militar, lembre-se da alegria e da tradição que ele representa. Surpreendentemente, é um fato que Cingapura não tem rios. Esta vibrante cidade-estado, famosa por seu impressionante horizonte e cultura diversificada, se destaca como uma das 4 nações soberanas no mundo sem rios permanentes. Localizada na ponta da Península Malaia e fazendo fronteira com a Malásia, as condições geográficas únicas de Cingapura levaram a soluções inovadoras para suas necessidades hídricas. Com fontes limitadas de água doce natural, o país depende significativamente de seu vizinho para o abastecimento de água, graças a um importante acordo estabelecido em 1961. Este acordo histórico permite que Cingapura compre água bruta das regiões de Johor e Linju da Malásia a preços fixos, garantindo um fornecimento confiável para beber, saneamento e a vegetação exuberante que caracteriza a ilha. Para aumentar ainda mais sua segurança hídrica, Cingapura adotou tecnologia de ponta, investindo em avançadas plantas de dessalinização capazes de transformar água do mar em água potável e implementando um extenso sistema de coleta de água da chuva. Essas iniciativas não apenas sustentam seus residentes, mas também representam um poderoso modelo para outras nações que enfrentam desafios semelhantes de escassez de água, como Cingapura continua a inovar na gestão da água. Você pode se surpreender. Tesla acreditava nas forças ocultas da eletricidade. Nikola Tesla, um inventor notável, afirmava que a humanidade mal começou a entender o que a eletricidade pode fazer. Ele imaginava um mundo onde a eletricidade não servia apenas para iluminar casas ou alimentar máquinas, mas também para melhorar nossa saúde e longevidade. Tesla propôs a teoria de que a energia elétrica poderia ter propriedades curativas para o corpo humano, ajudando a combater doenças e aumentando a vitalidade. Sua paixão pela eletricidade o levava a realizar experimentos ousados, até mesmo se chocando para estudar seu impacto. Imagine que, em algum momento, as pessoas acreditavam que a eletricidade poderia curá-las. Embora algumas de suas ideias parecessem avançadas para sua época, é claro que a paixão de Tesla pela eletricidade se baseava em sua crença de que ela poderia melhorar nossas vidas de maneiras que nem sequer poderíamos imaginar. Será que um dia conseguiremos desvendar esses segredos incríveis? Você já se perguntou por que a Índia é vegetariana? A Índia abriga o maior número de vegetarianos do mundo, e isso está profundamente enraizado em seu rico patrimônio cultural e religioso. Muitas religiões indianas, como o hinduísmo, o jainismo e o budismo, pregam a não violência e a compaixão por todos os seres vivos, levando milhões de pessoas a adotarem um estilo de vida vegetariano. Essa crença vê o vegetarianismo como uma filosofia e não apenas como uma dieta. Como resultado, os pratos tradicionais em diferentes regiões costumam ser à base de vegetais, repletos de especiarias, grãos e uma variedade de legumes. A culinária indiana celebra essa diversidade, oferecendo uma incrível variedade de pratos vegetarianos, que são não apenas nutritivos, mas também cheios de sabor. Reuniões familiares, festividades e até mesmo refeições do dia a dia refletem esse compromisso com o vegetarianismo, mostrando como as práticas alimentares estão entrelaçadas com a identidade cultural. Talvez essa escolha de estilo de vida reflita um respeito mais profundo pela vida. Você sabia que opostos nem sempre se atraem? Muitas pessoas acreditam que as diferenças tornam os relacionamentos românticos mais emocionantes, mas pesquisas mostram o contrário. Relacionamentos costumam prosperar quando os parceiros compartilham valores, interesses e estilos de comunicação semelhantes. Pense, quando você gosta das mesmas atividades ou tem objetivos de vida parecidos, fica mais fácil se entender e se conectar.
Claro, as diferenças podem gerar uma atração inicial, trazendo emoções e novidades. No entanto, com o tempo, essas diferenças podem causar mal-entendidos e conflitos. Casais que encontram interesses em comum geralmente constroem uma base sólida para um amor duradouro. Então, embora namorar alguém que é completamente oposto a você possa ser interessante, para a felicidade a longo prazo, parece importante compartilhar crenças e interesses fundamentais. O que você acha que é mais importante em um relacionamento? O que aconteceu em 1969, que mudou a cidade para sempre. Nesse ano, na área de Harlow, no condado de Essex, Inglaterra, foi construído um grande bairro como parte de um plano para acomodar a população crescente de Londres. O objetivo era criar uma nova comunidade vibrante, com comodidades modernas, áreas verdes e moradias acessíveis. Harlow foi projetada levando em conta as necessidades dos moradores, incluindo escolas, parques e zonas comerciais a uma curta distância. Os planejadores queriam melhorar a vida daqueles que deixavam áreas urbanas superlotadas. Curiosamente, o design de Harlow foi inspirado em ideias progressistas sobre um estilo de vida moderno, promovendo a interação entre os moradores. Essa transformação foi um marco importante no planejamento urbano dos anos 60, mostrando como é possível construir cidades para melhorar a qualidade de vida. O que você acha dessas cidades planejadas? Fato incrível sobre a visão das águias. As águias e outras aves de rapina têm uma visão extraordinária, que é superior à humana e abrange o espectro ultravioleta, UV. Essa habilidade única as ajuda a perceber coisas que nós não conseguimos ver. Por exemplo, durante a caça, as águias conseguem enxergar substâncias que refletem UV, como as marcas de urina de pequenos mamíferos, que brilham sob a luz UV. Isso lhes dá uma grande vantagem, pois permite rastrear suas presas de forma mais eficiente. Imagine poder ver um caminho iluminado que leva direto ao seu jantar. Com sua visão aguçada, as águias podem detectar um minúsculo rato a centenas de metros de altura, tornando-as algumas das predadoras mais eficazes da natureza. Então, da próxima vez que você admirar uma águia voando no céu, lembre-se de quão mais elas podem ver do que nós, não é incrível? Porque o pangolim é a superestrela da natureza. Esse incrível animal se destaca por ser o único mamífero totalmente coberto por escamas de queratina, proteínas tão resistentes quanto as que temos nas unhas e cabelos. Essas escamas oferecem proteção natural, permitindo que o pangolim se enrosque em uma bola compacta quando se sente ameaçado, dificultando a captura por predadores. Mas isso não é tudo. O pangolim possui uma arma secreta, sua língua longa e pegajosa. Essa língua pode ser mais longa que seu corpo e é perfeita para pegar formigas e cupins, que são a maior parte de sua dieta. Infelizmente, esses animais incríveis enfrentam sérias ameaças devido à caça ilegal e à perda de habitat, principalmente porque suas escamas são muito valorizadas na medicina tradicional. Proteger os pangolins é crucial para garantir sua sobrevivência na natureza. Será que esses mamíferos únicos podem nos ajudar a entender melhor as adaptações dos animais? Desvendando o intrigante mistério tecnológico de Jamilan Anda Melawan. Em um curioso desdobramento, Jamilan Anda Melawan, ligado ao antigo templo Pantai, encontrou um site que levanta dúvidas sobre a prática de troca de dados. Essa descoberta destaca a interseção entre tecnologias modernas e nossa antiga curiosidade, levantando uma questão mais profunda sobre a privacidade digital. Com o aumento da nossa conectividade, como podemos proteger nossas informações pessoais e garantir seu uso responsável? A jornada de Jamilan nos lembra que, mesmo em lugares sagrados, a influência da tecnologia pode levar a revelações inesperadas. Será que esses sites nos incentivam a refletir mais sobre nossas pegadas online? À medida que as fronteiras entre tradição e modernidade se tornam mais tênues, surgem questões sobre a ética dos dados e a transparência, nos levando a pensar criticamente sobre como a informação é compartilhada e protegida na era digital. Durma melhor com amêndoas. É mágica para o descanso. A amêndoa não é apenas um lanche saboroso. Ela contém melatonina, um hormônio natural que ajuda a regular nosso ciclo de sono. Quando comemos amêndoas, especialmente antes de dormir, a melatonina pode melhorar a qualidade do nosso sono e facilitar o adormecer. A melatonina desempenha um papel importante em sinalizar ao nosso corpo que é hora de dormir, ajudando-nos a nos sentirmos mais relaxados e prontos para entrar no mundo dos sonhos. Além disso, as amêndoas são ricas em gorduras saudáveis e magnésio, o que também pode contribuir para um sono melhor.
Então, em vez de pegar um doce à noite, que tal uma porção de amêndoas? É uma maneira simples e nutritiva de ajudar seu corpo a se preparar para uma boa noite de descanso. Imagine acordar mais descansado e cheio de energia, apenas mudando sua rotina noturna. Incluir amêndoas nos seus lanches noturnos pode ser uma solução fácil para noites inquietas. Por que não experimentar e ver como funciona para você? Vamos descobrir a verdade sobre o Disc Golf. Esse esporte empolgante combina as habilidades do golfe tradicional com a diversão de lançar discos voadores. Os jogadores se revezam para lançar seus discos em uma cesta metálica com correntes, tentando acertar o alvo com o menor número de lançamentos. Assim como no golfe, cada buraco tem uma área de partida e um par, que indica quantos lançamentos são necessários para completar o jogo. Os campos de disc golf podem ser encontrados em parques e espaços abertos ao redor do mundo, tornando-o acessível para quase todos. Esse esporte é apreciado pela combinação de competição amigável e natureza, promovendo um estilo de vida ativo e incentivando os jogadores a desfrutar do ar livre. Cada disco é projetado para diferentes tipos de lançamentos. Por isso, os jogadores costumam colecionar uma variedade de discos para se adequar ao seu estilo de jogo. Você já pensou em experimentar o Disc Golf? Não perca este incrível evento de inverno em Minnesota. Organizado pelo Minnesota Ice, este maravilhoso festival de inverno apresenta esculturas de gelo impressionantes e construções arquitetônicas surpreendentes que encantam os visitantes todos os anos. O que torna este evento especial não é apenas sua beleza, mas também seu significado histórico. Recentemente, ele quebrou o recorde mundial da maior estrutura de gelo já construída, mostrando o talento e a criatividade excepcionais dos artistas e engenheiros locais. Imagine-se passeando por um labirinto de formas de gelo cintilantes, cuidadosamente esculpidas e iluminadas à noite, criando uma atmosfera mágica. Este evento atrai milhares de participantes que vêm para apreciar a maravilha e participar de diversas atividades, incluindo patinação no gelo, música ao vivo e vendedores de comida oferecendo delícias de inverno. Você já viu algo tão incrivelmente bonito no inverno? Você já se perguntou como os lobos sentem cheiros à distância? Os lobos do inverno são criaturas incríveis, graças ao seu olfato excepcional. Eles conseguem detectar cheiros a até 2,8 km de distância, mesmo através da neve. Essa habilidade incrível os ajuda a encontrar coisas perdidas e a avaliar os hábitos higiênicos de outros animais em seu território. Imagine que você está caminhando por uma floresta nevada, e esses lobos podem sentir comida ou seus companheiros com uma precisão surpreendente. O olfato aguçado deles não só os ajuda na caça, mas também desempenha um papel importante nas interações sociais entre os lobos. Ao identificar os cheiros deixados pela presa ou por rivais, esses animais marcam sua presença e território. Com seus narizes guiando o caminho, os lobos do inverno demonstram uma adaptação impressionante que aumenta suas chances de sobrevivência na natureza. Na próxima vez que você ver paisagens nevadas, pense em como esses animais incríveis se orientam em seu mundo graças ao seu poderoso olfato. Descubra a contribuição vibrante do judaísmo na cultura americana. Com mais de 5 milhões de seguidores, o judaísmo é a segunda maior religião representando uma rica diversidade de tradições e crenças. Essa comunidade diversa deixou uma marca significativa em vários aspectos da vida americana. Na ciência, pensadores judeus como Albert Einstein e Richard Feynman revolucionaram nossa compreensão do universo. Na literatura, autores como Philip Roth e Toni Morrison criaram histórias que ressoam com leitores ao redor do mundo. A arte também brilha com influências judaicas, desde músicos influentes como Leonard Cohen até diretores icônicos como Steven Spielberg. Além das conquistas individuais, as festas e costumes judaicos, como Hanukkah e Páscoa, enriquecem a variedade de celebrações americanas, ampliando o panorama cultural do país. Essa mistura de fé, criatividade e intelecto continua a inspirar e apoiar comunidades diversas em todo o país. Então, da próxima vez que você celebrar uma festa ou apreciar um emocionante romance judaico, pense na influência duradoura do judaísmo na América. Prepare-se para se surpreender com a beleza dos lagos finlandeses. Você sabia que na Finlândia existem mais de 188 mil lagos? Esse número impressionante faz do país o que mais tem lagos na Europa. Esses lagos cobrem cerca de 10% do território finlandês, criando uma paisagem mágica que é importante para o meio ambiente.
Eles são o lar de animais únicos, sustentando diversas espécies, de peixes a aves. Mas além da importância ecológica, os lagos finlandeses são um verdadeiro paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Turistas se reúnem em suas águas brilhantes para aproveitar a pesca, nadar e passear de barco, enquanto desfrutam de vistas deslumbrantes. Não importa se você busca aventura ou simplesmente ama a natureza, os lagos finlandeses oferecem experiências inesquecíveis. Então, o que você está esperando? Mergulhe nas maravilhas da Finlândia e explore seu paraíso de lagos. Surpreendentemente, os cactos realmente são incríveis. Existem mais de 2.000 espécies, e os cactos são algumas das plantas mais interessantes do planeta. Essas plantas resistentes crescem bem em condições áridas, onde a água é escassa, mostrando adaptações impressionantes para sobreviver. Por exemplo, muitos cactos têm caules grossos e suculentos que armazenam água, permitindo que suportem longas secas. Seus espinhos, que são folhas modificadas, protegem as plantas de animais famintos e reduzem a perda de umidade, criando um microclima ao redor da planta. A diversidade dos cactos é impressionante. Eles vêm em várias formas, desde altos e em forma de coluna, até baixos e arredondados. Alguns até florescem com cores vibrantes, atraindo polinizadores como abelhas e pássaros. Seja no deserto ou no jardim, a capacidade dos cactos de se adaptar continua a impressionar. Como essas plantas incríveis conseguem sobreviver onde poucas outras conseguem. O que realmente causa o silêncio do Yom Kippur em Israel? No Yom Kippur, o dia mais sagrado da tradição judaica, as ruas de Israel mergulham em um silêncio pacífico, quase assustador. Este dia, conhecido como o Dia da Expiação, reúne milhões de pessoas que escolhem praticar sua fé, abstendo-se de trabalho e atividades cotidianas, incluindo dirigir. Quando o sol se põe e a festividade começa, muitos israelenses evitam os carros, permitindo que as estradas, normalmente movimentadas, fiquem vazias. O som dos veículos diminui, dando lugar aos ecos de orações e reflexões, enquanto as famílias se reúnem nas sinagogas ou em casa. Essa observância única destaca a unidade e a autorreflexão, convidando as pessoas a se conectarem com sua espiritualidade. A ausência de tráfego não só simboliza o respeito por este dia importante, mas também oferece um momento de tranquilidade, que parece raro em nosso mundo acelerado. Você já experimentou um dia tão pacífico? Incrível, mas é verdade. Grampos de cabelo metálicos atrapalham o funcionamento dos aeroportos. Esses acessórios comuns podem causar um caos inesperado nos pontos de controle de segurança. Muitos viajantes não percebem que os grampos metálicos podem ativar os detectores de metal, resultando em atrasos e confusão para todos. Imagine estar na fila se preparando para viajar, quando de repente o detector de metal dispara por causa do seu grampo de cabelo. Os agentes de segurança precisam fazer uma verificação minuciosa, deixando os viajantes confusos e ansiosos, tentando explicar que seus grampos são inofensivos e não armas. Esse detalhe pouco notado mostra como algo tão comum pode causar grandes atrasos em um aeroporto movimentado. Portanto, da próxima vez que você for viajar, considere usar acessórios de cabelo plásticos ou não metálicos para evitar problemas. Quantos de vocês já passaram por uma situação assim? Difícil de acreditar, mas o universo começou com uma explosão. A teoria do Big Bang explica como nosso universo surgiu. Ela sugere que, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo se formou a partir de um estado extremamente quente e denso. Imagine, no início toda a matéria e energia estavam comprimidas em um ponto minúsculo. Então, em um instante, o universo se expandiu e esfriou, permitindo a formação de estrelas e galáxias. Uma das principais evidências dessa teoria é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que os cientistas descobriram na década de 1960. Essa luz fraca preenche o universo e é um remanescente do calor inicial do Big Bang. Além disso, os astrônomos notaram que as galáxias estão se afastando de nós, indicando que o universo continua a se expandir. Portanto, toda vez que você olha para o céu noturno, está olhando para o passado e testemunhando as consequências dessa grande explosão. Descubra o que realmente influencia a escolha de tatuagens na Inglaterra. Em uma noite agitada de celebração, um homem acordou com a palavra I-T-O-L-O na testa, resultado de uma aposta com um amigo. Essa sigla significa "Você só vive uma vez", uma frase popular que incentiva a viver o momento. Embora parecesse uma ideia divertida na hora, a tatuagem rapidamente se tornou motivo de arrependimento.
No dia seguinte, o homem descobriu que seu novo visual custou a chance de conseguir um emprego. Os empregadores costumam buscar profissionalismo, e tatuagens visíveis podem causar uma impressão negativa em entrevistas. Essa história destaca o impacto de decisões impulsivas, especialmente em festas. Portanto, antes de aceitar uma aposta louca, pense nas possíveis consequências. Vale a pena um prazer temporário que deixa uma marca duradoura. Você pode se surpreender. As cavernas escondem ecossistemas incríveis. Nas profundezas escuras das cavernas, a natureza revela um mundo oculto, repleto de criaturas únicas e formações geológicas impressionantes. Por exemplo, o peixe-linha é uma espécie que se adaptou perfeitamente à vida na completa escuridão. As cavernas podem ser lugares complexos e perigosos, com passagens estreitas e desfiladeiros íngremes, que desafiam até os espeleólogos mais experientes. Um exemplo marcante dessa aventura é a Caverna Krubera, na Geórgia, a mais profunda do mundo, com 2.197 metros de profundidade. Totalmente explorada apenas em 2001, ela exibe formações rochosas surpreendentes e uma diversidade de organismos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Essas explorações subterrâneas não apenas estimulam o espírito aventureiro, mas também ressaltam a importância de preservar esses ecossistemas frágeis. Quem sabe que outras maravilhas ocultas estão esperando para serem descobertas sob nossos pés? Um fato interessante sobre os rios de Porto Rico é a incrível transparência da água, graças a pequenos micro-organismos. Esses heróis microscópicos desempenham um papel fundamental no ecossistema, filtrando e purificando a água. Em Porto Rico, você pode encontrar rios com água cristalina, que não só é linda, mas também indica um ambiente saudável. Esses micro-organismos, como bactérias e algas, absorvem poluentes e excesso de nutrientes, mantendo a água limpa e segura para a fauna local e os moradores. Esse sistema natural de filtragem nos lembra da interconexão da vida. Cada organismo, mesmo o menor, contribui para o todo. Sem esses pequenos ajudantes, a qualidade da água poderia piorar muito. Então, da próxima vez que você admirar os rios limpos de Porto Rico, lembre-se dos ajudantes invisíveis que tornam isso possível. Legal, não é? Os doces assobiantes são incrivelmente divertidos e barulhentos. Essas iguarias japonesas conhecidas como fuku tamago têm a habilidade única de emitir um assobio alegre quando você sopra nelas. Ao contrário dos doces comuns que derretem na boca, essas guloseimas brincalhonas transformam o lanche em um jogo divertido. As crianças adoram tentar fazer o assobio perfeito, o que muitas vezes resulta em momentos engraçados e muitas risadas. No entanto, essa diversão tem seu preço. Os pais podem precisar tampar os ouvidos quando os sons alegres enchem o ar. O design desses doces, que combina um sabor doce com uma função brincalhona, os torna populares em festas e eventos. Além disso, é uma ótima maneira de entreter as crianças e apresentar a cultura japonesa. Então, da próxima vez que você ver esses doces coloridos, lembre-se de que eles não são apenas guloseimas, mas também uma fonte de diversão. O que você vai pensar depois de fazer seu primeiro assobio? Você sabia que GoldenEye 007 foi criado por apenas 9 pessoas? É difícil acreditar que um jogo tão revolucionário como GoldenEye 007 para Nintendo 64 veio de uma equipe tão pequena. Apenas 9 desenvolvedores trabalharam neste projeto icônico, e surpreendentemente, apenas um deles tinha experiência em desenvolvimento de videogames. Apesar da experiência limitada, essas pessoas talentosas conseguiram criar um jogo que não só se tornou um clássico, mas também estabeleceu um padrão para futuros shooters em primeira pessoa. Lançado em 1997, GoldenEye 007 ganhou enorme popularidade graças à sua jogabilidade inovadora e ao modo multiplayer. O jogo oferecia missões emocionantes baseadas no filme de James Bond com o mesmo nome, permitindo que os jogadores mergulhassem em ação dinâmica. O sucesso do jogo foi reconhecido com vários prêmios, incluindo o prestigiado BAFTA Interactive Entertainment Games Award em 1998. Hoje, GoldenEye 007 é frequentemente considerado um dos maiores videogames de todos os tempos, inspirando inúmeras sequências e remakes. Você consegue imaginar como seria a indústria de jogos se ele nunca tivesse existido? E se eu te disser que Jesus tinha irmãos e irmãs? Os Abianitas eram uma seita interessante de cristãos judeus que tinham uma visão bem diferente sobre Jesus, em comparação com o cristianismo tradicional.
Ao contrário de muitos que acreditavam na concepção divina, os abianitas acreditavam que Jesus era filho biológico de Maria e José. Eles explicavam que Jesus foi escolhido por Deus para sua missão, mas não nasceu de uma origem sobrenatural. Essa visão levou-os a afirmar que Jesus tinha irmãos e irmãs, o que contradizia diretamente a narrativa cristã tradicional de que Maria permaneceu virgem. Devido a essas crenças, os abianitas enfrentaram forte crítica e frequentemente eram chamados de hereges pelos principais institutos religiosos de sua época. Suas ideias foram amplamente reprimidas, resultando em um capítulo fascinante na história do cristianismo primitivo, pois desafiavam as normas estabelecidas sobre a identidade de Jesus e sua família. Como isso afeta nossa compreensão da diversidade do cristianismo primitivo? E se eu te contar o segredo do DeLorean? Para fazer a icônica máquina do tempo em De Volta para o Futuro, realmente pronta para viagens no tempo, os criadores enfrentaram um desafio interessante: o velocímetro. Em 1979, nos Ibemalha, uma lei limitou a leitura do velocímetro a 85 milhas por hora, o que se tornou um problema para as famosas 88 milhas por hora necessárias para viajar no tempo. Para resolver isso, a equipe de produtores modificou o velocímetro do carro. Eles o ajustaram para que o público pudesse ver esse número crucial no painel, permitindo que Marty McFly e o Dr. Brown embarcassem em emocionantes aventuras temporais. Pense como um detalhe tão pequeno pode gerar tanta empolgação e se tornar uma parte querida da história do cinema. Embora muitos lembrem do DeLorean por seu design único e portas asa de gaivota, essa mudança inteligente nos lembra de como a criatividade e a engenhosidade moldaram a inesquecível jornada do filme. Não é incrível como algo tão simples como um velocímetro pode impactar a narrativa? Você já se perguntou por que o titânio é tão especial? O titânio é um metal incrível que desempenha um papel importante na medicina, especialmente em implantes biomédicos. O que torna o titânio único é sua capacidade de osteointegração, ou seja, ele se conecta perfeitamente aos ossos humanos. Essa característica faz do titânio uma escolha ideal para implantes, como próteses de quadril e estruturas dentárias. Quando um implante de titânio é colocado no corpo, ele forma uma ligação forte com o osso ao redor, garantindo um suporte estável e duradouro. Seu peso leve e resistência à corrosão são vantagens adicionais que fazem do titânio o material preferido para muitas aplicações médicas. Com o avanço da tecnologia, os pesquisadores continuam a buscar novas maneiras de usar o titânio na medicina. Não é fascinante como esse metal pode nos ajudar a recuperar a mobilidade e melhorar a qualidade de vida? Espere até ouvir sobre o gato em O Poderoso Chefão. Este fato interessante sobre o filme clássico mostra como a espontaneidade pode influenciar o cinema. Enquanto Marlon Brando se preparava para seu icônico papel como Vito Corleone, os criadores do filme notaram um gato de rua vagando pelo set. Em vez de afastá-lo, Brando decidiu aproveitar esse momento inesperado. Ele pegou o gato e o incluiu em suas cenas, dando à sua atuação uma sinceridade especial. O gato em seu colo não apenas destacava a tranquilidade de Brando, mas também adicionava simbolismo, refletindo a vulnerabilidade oculta do personagem por trás de sua fachada dura. Surpreendentemente, essa adição não planejada se tornou uma das imagens mais memoráveis do filme, mostrando como a criatividade pode florescer nas circunstâncias mais inesperadas. Às vezes, os melhores momentos na arte surgem da flexibilidade e da disposição para explorar o desconhecido. Isso faz você olhar para o filme de uma maneira completamente diferente? Você já se perguntou por que os cães adoram andar de skate? Otto, um bulldog inglês de Lima, Peru, se tornou uma verdadeira estrela ao entrar para o livro dos recordes Guinness, em 8 de novembro de 2015. Esse incrível cão quebrou o recorde mundial de maior distância percorrida por um cachorro em um skate através de um túnel humano. Otto impressionou o público ao passar por um túnel formado pelas pernas de 30 pessoas. Imagine a emoção. Essa manobra impressionante não apenas mostrou o incrível equilíbrio e talento de Otto, mas também destacou a maravilhosa conexão entre cães e seus donos. Os proprietários frequentemente ensinam seus pets a fazer truques, e Otto é um ótimo exemplo de como, com um pouco de prática, diversão e apoio, nossos amigos peludos podem alcançar resultados surpreendentes. Então, qual será o próximo desafio para Otto? Sem dúvida, ele pode inspirar outros cães a se juntarem à paixão pelo skate.
Já pensou em como manter os banheiros frescos e limpos? A Asmology criou um pó inovador que transforma a maneira como vemos o banheiro. Antes de dar a descarga, basta espalhar esse pó inteligente no vaso sanitário, e ele forma uma barreira na superfície da água. Essa barreira não só bloqueia odores desagradáveis, mas também ajuda a evitar manchas e reduz o barulho ao dar a descarga. Imagine usar um banheiro público sem se preocupar com cheiros estranhos ou visuais desagradáveis. Este produto é especialmente útil em banheiros compartilhados, mantendo a limpeza e o conforto para todos. É uma solução discreta que melhora nosso dia a dia, mostrando que pequenas inovações podem fazer uma grande diferença. Na próxima vez que você estiver no banheiro, pense em como esse pó pode melhorar sua experiência. Por que se contentar com menos, se um simples pó pode tornar suas visitas ao banheiro melhores? A Índia realmente lidera o vegetarianismo? Na verdade, a Índia tem a maior porcentagem de vegetarianos do mundo, com 29,5%. Isso significa que quase 1 em cada 3 indianos opta por uma dieta à base de plantas, influenciada por uma rica história cultural e religiosa que apoia o vegetarianismo. Muitos hindus, por exemplo, veem a abstinência de carne como uma forma de honrar a ahimsa, ou não violência, enquanto outros podem seguir práticas dietéticas semelhantes por motivos de saúde. Em contraste, a Rússia tem a menor porcentagem de vegetarianos do mundo, destacando as diferentes tradições culinárias e preferências culturais. Na Rússia, a carne frequentemente ocupa um lugar central nos pratos tradicionais, e o vegetarianismo não se tornou tão popular. O panorama global do vegetarianismo oferece ideias fascinantes sobre como as escolhas alimentares refletem crenças pessoais, valores culturais e normas sociais. Com mais pessoas ao redor do mundo considerando dietas vegetarianas por razões de saúde, meio ambiente e ética, como essas tendências podem se desenvolver em diferentes países. A cor azul tem a capacidade única de acalmar nossa mente e trazer uma sensação de relaxamento. Esse efeito tranquilizador está ligado a elementos da natureza, como o oceano e o céu, que nos lembram de espaços abertos e serenidade. Por isso, o azul é frequentemente usado em hospitais e centros de saúde. Estudos mostram que quando os pacientes veem a cor azul nas paredes ou na decoração, eles se sentem mais confortáveis e menos tensos. Imagine entrar em um quarto pintado de um tom suave de azul. Isso cria instantaneamente uma atmosfera pacífica. Não é à toa que os designers escolhem essa cor para lugares onde as pessoas querem relaxar ou se curar. Então, da próxima vez que você ver uma parede azul ou uma vista tranquila do oceano, lembre-se de que sua mente pode reagir a esse tom calmante. Os efeitos psicológicos das cores são poderosos, moldam nossas emoções e até influenciam nossa saúde. Ao continuar explorando como as cores afetam nossas vidas, o azul se destaca como um símbolo de tranquilidade e estabilidade. Você já percebeu como certas cores influenciam seu humor? Você consegue imaginar que as células sanguíneas têm vidas diferentes? É surpreendente pensar em como nossos corpos mantêm a saúde e a imunidade com esses pequenos guerreiros. As hemácias, que transportam oxigênio por todo o corpo, geralmente vivem cerca de 120 dias. Por outro lado, os leucócitos, que são os defensores do nosso sistema imunológico, têm uma vida muito mais curta. Dependendo do tipo e da função, algumas células brancas podem viver apenas algumas horas, enquanto outras podem durar alguns dias. Essa variedade na duração da vida mostra a incrível adaptabilidade e eficiência do nosso sangue. Quando você se corta ou luta contra uma doença, são essas células brancas que entram em ação, se multiplicando rapidamente e eliminando as ameaças. Enquanto isso, as hemácias continuam seu papel importante de transportar oxigênio, ajudando você a se manter energizado. Esse sistema inteligente garante uma rápida resposta do nosso corpo aos desafios, permitindo que permaneçamos saudáveis. Não é incrível como essas pequenas células desempenham um papel tão grande em nossas vidas? Você pode se surpreender. Os mosquitos adoram bananas. Estudos mostram que se você come bananas, pode se tornar um ímã para esses insetos irritantes. Isso acontece porque as bananas contêm uma substância chamada acetato de isoamila, que pode mudar o seu cheiro. Os mosquitos têm um olfato incrível e são atraídos por certos aromas, especialmente aqueles que indicam a presença de comida. A doçura da banana pode intensificar seu aroma natural, tornando você mais atraente para eles. Mas não é só uma questão de lanche. Outros fatores, como a sua química corporal única e os alimentos que você consome, também podem influenciar o quão atraente você é para os mosquitos.
Então, se você planeja passar o dia ao ar livre, talvez seja melhor evitar a banana antes para escapar dessas picadas incômodas. Quem diria que uma fruta tão simples poderia ter um papel tão importante na atração de mosquitos? Acredite ou não, os olhos dos avestruzes são enormes. Essas aves incríveis têm olhos que são não só maiores que seus cérebros, mas também maiores que suas cabeças. Esse tamanho dá aos avestruzes uma grande vantagem na natureza. Com seus grandes olhos, eles conseguem ver predadores de longe, o que é crucial para sua sobrevivência. Imagine poder perceber o perigo enquanto come tranquilamente grama. Sua visão aguçada os ajuda a escapar de predadores como leões e hienas. Curiosamente, os avestruzes também têm uma habilidade única de adaptação, que lhes permite detectar movimentos mesmo a grandes distâncias. Essa característica evolutiva destaca a importância da visão no mundo animal, especialmente para espécies terrestres, como o avestruz. Então, da próxima vez que você ver uma dessas aves incríveis, lembre-se de que seus olhos gigantes desempenham um papel fundamental em sua sobrevivência. Acredite ou não, mas o latim é a língua oficial do Vaticano. Este pequeno, mas fascinante país é único de muitas maneiras, especialmente por sua escolha de língua oficial. O Vaticano, centro espiritual da Igreja Católica, realmente utiliza o latim como língua oficial, tornando-se o único país do mundo com esse status. Por que o latim? Essa língua antiga tem raízes profundas em textos e tradições religiosas, permitindo que o Vaticano mantenha uma conexão com sua história e ensinamentos da Igreja. Embora você não ouça muitas conversas em latim nas ruas, ele é amplamente utilizado em documentos oficiais, missas e até em algumas formas de comunicação. Curiosamente, o latim também é ensinado nas escolas do Vaticano, mantendo essa língua clássica viva até hoje. Além disso, o rico vocabulário e a estrutura precisa do latim são ideais para discussões teológicas. Então, da próxima vez que você ouvir latim, lembre-se de seu papel importante no coração do catolicismo, bem no Vaticano. Você consegue imaginar um lugar onde uma língua antiga ainda prospera? Prepare-se para se surpreender com a criação de nuvens em ambientes fechados. Um artista holandês revolucionou a forma como vemos as nuvens, trazendo-as para dentro com uma combinação fascinante de arte e ciência. Ao controlar habilidosamente a umidade, a temperatura e a iluminação, ele cria impressionantes nuvens flutuantes que se movem lentamente pelo ambiente, como se tivessem descido do céu. Essa técnica inovadora apaga as fronteiras entre fenômenos naturais e expressão artística, permitindo que o público experimente um pedaço da magia da natureza dentro de uma galeria ou até mesmo na sala de estar. Imagine entrar em um espaço onde nuvens suaves e leves giram sobre sua cabeça, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo tranquila e surreal. Não é apenas uma beleza visual. Esse artista também nos convida a refletir sobre nossa relação com a natureza e o meio ambiente, como essa interação única entre ciência e criatividade muda nossa percepção das nuvens e da atmosfera. Como os preguiças podem passar fome com barrigas cheias. Isso acontece por causa da forma como se alimentam. Os preguiças são conhecidos por seus movimentos lentos e pela digestão demorada, o que significa que seus corpos levam tempo para processar a comida. Eles se alimentam de folhas, que muitas vezes são pobres em nutrientes, e algumas podem ser até inúteis para sua sobrevivência. Se os preguiças consomem folhas sem vitaminas e minerais, podem encher suas barrigas, mas não obter a nutrição necessária. Na verdade, suas adaptações especiais dificultam a digestão rápida, resultando em uma liberação lenta e constante de energia. Isso significa que, mesmo com barrigas cheias, eles podem continuar subnutridos ou passando fome. É um destino curioso para esses animais tão adoráveis. Sua sobrevivência depende das folhas que conseguem encontrar em suas casas nas árvores. Então, da próxima vez que você ver um preguiça descansando em uma árvore, lembre-se de que ele pode não estar tão bem alimentado quanto parece. Você pode se surpreender ao descobrir que influenciadores afetam a saúde mental. Estudos recentes mostram uma ligação preocupante entre a cultura dos influenciadores e o aumento da ansiedade e depressão entre seus seguidores. Ao rolar feeds perfeitamente elaborados com estilos de vida luxuosos, férias dos sonhos e corpos invejáveis, é fácil se sentir sobrecarregado pela comparação. Essas imagens cuidadosamente selecionadas podem criar um sentimento de inadequação, fazendo com que os seguidores duvidem de suas vidas e conquistas.
Quando as pessoas buscam aprovação através de curtidas e comentários, isso pode levar a uma dependência das redes sociais para a autoestima. A pressão para acompanhar as tendências de estilo de vida impulsionadas por influenciadores faz muitos sentirem que nunca são suficientes. À medida que interagimos mais com personalidades online, é importante perceber como essa influência molda nossa autoimagem e saúde mental. Talvez uma pausa nas redes sociais ajude a restaurar o equilíbrio em nossas vidas. Preste atenção na diferença de andares entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Você sabia que os nomes dos andares em prédios nessas duas países são bem diferentes? Nos EUAs, o primeiro andar é o que você entra pela rua. Já na Inglaterra, esse mesmo nível é chamado de primeiro andar, o que pode causar confusão, especialmente quando você está tentando se localizar em hotéis ou prédios altos. Imagine entrar em um elevador em Londres, apertar o botão do primeiro andar e acabar em um andar acima do que esperava. Essa diferença surgiu por causa das influências históricas na arquitetura e na terminologia. Portanto, ao viajar entre os Estados e o Reino Unido, é bom lembrar dessa particularidade para evitar surpresas durante suas aventuras. Seja visitando um amigo ou fazendo check-in em um hotel chique, saber a terminologia correta vai te ajudar a se locomover com facilidade nesses lugares. Você já se perguntou como a bile afeta a cor das suas fezes? A bile, um líquido digestivo incrível produzido pelo seu fígado, desempenha um papel importante na digestão e até na aparência dos nossos resíduos. Esse líquido contém pigmentos que dão às fezes humanas uma cor marrom esverdeada característica. Se você já notou mudanças na cor das suas fezes, isso pode estar relacionado à sua alimentação. Por exemplo, comer muita beterraba pode deixá-las avermelhadas. Além disso, a velocidade da digestão também influencia a cor. Se a comida passa muito rápido pelo seu intestino, a bile não tem tempo de agir, fazendo com que os resíduos fiquem mais claros. Se não houvesse bile, nossas fezes seriam muito mais pálidas, parecendo a cor da argila. Isso nos lembra como nossos corpos estão interligados. O que comemos realmente afeta tudo, até a cor dos nossos resíduos. Você sabia sobre os incríveis portões dos deuses? Essa impressionante estrutura de 7 metros de altura atrai visitantes às margens do lago Titicaca, no sul do Peru. Os portões dos deuses, conhecidos como Puerta de Rayumarca, são cercados por lendas e mitos. As histórias locais afirmam que podem ser um portal para outras dimensões ou a entrada para civilizações antigas. Alguns especialistas acreditam que esse impressionante objeto de pedra tinha um importante significado espiritual para as culturas passadas, possivelmente servindo como entrada para locais sagrados. Os visitantes ficam admirados com seu acabamento elaborado e como a luz solar se alinha perfeitamente com sua entrada em certas épocas do ano, indicando que os construtores possuíam conhecimentos astronômicos avançados. Pessoas de diferentes origens vêm ver os portões não apenas por sua grandiosidade, mas também para sentir a energia misteriosa que os envolve. Ao estar lá, você pode sentir tanto a história quanto o mistério deste antigo monumento, um lugar que convida todos a refletir sobre suas origens e propósitos. Porque esse lugar incrível continua a despertar curiosidade e admiração em muitos. Você já se perguntou como os russos atendem telefonemas? Na Rússia, quando o telefone toca, as pessoas costumam atender e dizem alô em vez do habitual olá. Essa tradição interessante destaca a preferência dos russos pela comunicação direta. Enquanto na maioria dos países de língua inglesa, a conversa começa com uma saudação simples, os russos vão direto ao ponto. Essa abordagem reflete valores culturais mais profundos, enfatizando a objetividade e a eficiência. Muitos russos acreditam que ir direto ao assunto economiza tempo e traz clareza. Imagine atender o telefone e ouvir alô. Isso pode te surpreender ou até te divertir, mas essa prática está tão enraizada na cultura russa que é vista como absolutamente normal. Ela demonstra uma forma diferente de se comunicar, mostrando que, às vezes, a simplicidade tem seu charme. Então, da próxima vez que você atender o telefone, pense em como as diferenças culturais moldam nossas conversas. O que mais você poderia aprender com essa perspectiva única? Você vai se surpreender ao saber que vulcões criam relâmpagos. Quando um vulcão entra em erupção, ele não apenas expele lava, mas também pode gerar uma manifestação caótica de energia elétrica, conhecida como tempestade suja.
Esse fenômeno acontece porque a erupção libera grandes quantidades de cinzas, pedras e gases na atmosfera. Quando essas partículas colidem, ocorre atrito, gerando eletricidade estática. Quando a carga elétrica se acumula, pode criar relâmpagos intensos que dançam entre as nuvens de cinzas. Por exemplo, durante a erupção na Islândia em 2010, o céu foi iluminado por relâmpagos incríveis, causando interrupções nos voos em toda a Europa devido às condições perigosas. Embora os cientistas ainda estejam estudando os detalhes dos relâmpagos vulcânicos, esse fenômeno impressionante demonstra claramente o poder e a imprevisibilidade da natureza. E se eu te disser que Kim Kardashian tem uma cláusula glamurosa? Essa cláusula única em seu testamento exige que sua aparência permaneça impecável, mesmo que ela não possa cuidar disso sozinha. Isso reflete sua dedicação à sua imagem, que desempenhou um papel importante em sua fama e riqueza. Ao garantir que profissionais cuidem de sua aparência, ela destaca a importância dos padrões pessoais em sua marca. É mais do que apenas vaidade. Mostra o quão interligadas estão a cultura das celebridades e a percepção pública. Em um mundo onde a imagem pode fazer ou quebrar uma carreira, a cláusula glamurosa de Kim ressalta um aspecto interessante da vida das celebridades. É um lembrete de que até ícones como ela precisam pensar à frente e manter sua marca, independentemente das circunstâncias pessoais. Essa tendência de cláusulas glamurosas beneficiará outras celebridades. Você já viu as águas brilhantes da ilha de Wallbox? Este lugar mágico no México é famoso por suas incríveis águas bioluminescentes, que brilham em tons de azul ou verde nas noites sem lua. Esse espetáculo natural é causado por pequenos organismos chamados dinoflagelados, que emitem luz quando são perturbados. Imagine caminhar pela praia e ver cada onda brilhando, ou notar a água cintilando enquanto você nada nela. Esse fenômeno não é apenas bonito. Ele desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a atrair e repelir criaturas marinhas. A ilha de Wallbox se transforma em um paraíso encantado, perfeito para aventuras noturnas. Muitos turistas vêm de longe para ver essa maravilha da natureza com seus próprios olhos. Seja fazendo caiaque nas águas brilhantes ou apenas apreciando a vista da praia, a atmosfera mágica deixa uma impressão duradoura. Quem não gostaria de ver um espetáculo tão emocionante? Você não vai acreditar no que está acontecendo em Centralia, Pensilvânia. Esta cidade, que já foi uma comunidade vibrante, agora se assemelha a uma cidade fantasma devido a um incêndio subterrâneo de carvão que queima desde 1962. Tudo começou com uma simples queima de lixo que acendeu as camadas de carvão abaixo da terra, resultando em um fogo que já dura mais de 6 décadas. Espera-se que o incêndio continue por mais 250 anos, liberando gases tóxicos e criando condições inseguras para possíveis moradores. O solo é instável e buracos podem aparecer sem aviso, tornando perigosa qualquer permanência na área. Muitos moradores foram forçados a evacuar quando o perigo se tornou grande demais, deixando para trás suas casas e memórias. Agora, Centralia é um lembrete inquietante da força da natureza e dos problemas da indústria do carvão. É um lugar único onde a natureza e a história se encontram, atraindo visitantes curiosos e pesquisadores. Uma visão inquietante, mas fascinante de uma cidade consumida pelo fogo. Incrível, mas o carrapato da estrela solitária causa alergias alimentares. Esse parasita, encontrado principalmente no sudeste e leste do Ziaconapra, carrega uma molécula de açúcar única chamada alfa-gal. Quando uma pessoa é picada por esse carrapato, seu corpo pode começar a produzir anticorpos contra o alfa-gal, o que pode levar a reações inesperadas. Muitos não percebem que, após a sensibilização, o consumo de carne vermelha ou produtos de mamíferos pode causar reações alérgicas, que vão de urticária a anafilaxia grave. A picada do carrapato realmente altera a reação de algumas pessoas em relação à comida. Além disso, essa alergia pode se desenvolver dias ou até semanas após a picada, dificultando a identificação da causa. Com o aumento das populações de carrapatos em várias regiões, entender os perigos do carrapato da estrela solitária se torna mais importante do que nunca. Você sabia que os carrapatos podem mudar sua dieta? Você já se perguntou por que o café pode prolongar sua vida? Um estudo surpreendente de 2018, publicado no Jornal da Associação Médica Americana, mostrou que o consumo moderado de café pode realmente ajudar você a viver um pouco mais.
Os pesquisadores acompanharam a saúde de amantes do café por 10 anos e descobriram que aqueles que bebiam de 1 a 3 xícaras por dia tinham um risco de morte um pouco menor em comparação com aqueles que não bebiam café. Essa informação desperta interesse em substâncias do café, como os antioxidantes, que podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger as células. Claro, a moderação é importante. Muito cafeína pode causar efeitos colaterais. Então, se você já ama café, isso pode ser mais uma razão para aproveitar sua bebida matinal. Algo tão simples como uma xícara de café pode realmente ter um grande impacto em nossa longevidade. E isso pode te surpreender. O poderoso ato de amizade de Alyssa Milano. Nos anos 1980, quando o medo e a desinformação cercavam a AIDS, a jovem atriz Alyssa Milano chamou a atenção ao apoiar um corajoso garoto chamado Ryan White. Ryan, diagnosticado com AIDS aos 13 anos, enfrentou severo julgamento de seus colegas. Tentando mostrar que a compaixão pode quebrar barreiras, Alyssa fez amizade com Ryan e apareceu com ele no programa de Phil Donahue. Em um momento tocante, ela o beijou na bochecha, enviando uma mensagem clara. Amor e bondade não têm limites, e a AIDS não pode ser transmitida por um simples beijo. Esse gesto sincero não apenas desafiou estereótipos, mas também deu a Ryan o apoio que ele precisava. A amizade deles destacou a importância da empatia em uma época de medo e desinformação sobre AIDS, inspirando outros a demonstrar aceitação e compreensão. É incrível como um simples beijo pode transmitir uma mensagem tão poderosa. Prepare-se para se surpreender com a luta das mulheres pela independência financeira. Até 1974, as mulheres no Staffordshire enfrentavam grandes dificuldades para obter cartões de crédito. Imagine ter que pedir permissão ao pai ou ao marido para gerenciar suas finanças. Essa prática ultrapassada refletia uma visão social mais ampla sobre o papel das mulheres, que muitas vezes enfatizava a dependência em vez da independência. A autonomia financeira das mulheres era reprimida, limitando sua capacidade de fazer compras, investir no futuro ou até mesmo construir um histórico de crédito por conta própria. A situação começou a mudar com a aprovação da Lei de Igualdade de Oportunidades de Crédito em 1974, que proibiu a discriminação de gênero nas transações de crédito. Essa lei histórica deu às mulheres a oportunidade de solicitar créditos de forma independente, abrindo caminho para maior liberdade financeira e igualdade. Não é incrível como essas mudanças podem impactar vidas e comunidades? Prepare-se para se surpreender com a população de Hong Kong. Você sabia que essa cidade movimentada tem mais de 7,5 milhões de habitantes? É um número impressionante para uma área de apenas cerca de 1.100 km². Este é um dos lugares mais densamente povoados do planeta. A cidade compacta é cheia de arranha-céus, mercados vibrantes e uma cultura rica. Mas o que realmente destaca Hong Kong é como a alta densidade populacional afeta o dia a dia. Imagine-se caminhando por ruas lotadas, onde pessoas de diferentes culturas se encontram, criando um verdadeiro caldeirão cultural. Apesar do barulho e da agitação, Hong Kong também oferece cantos tranquilos em seus belos parques e trilhas naturais, a poucos minutos de distância. Cada canto da cidade conta uma história, desde o passado colonial até as inovações modernas. Não é surpreendente como tantas vidas e experiências podem coexistir em um espaço tão pequeno? Mergulhe no mundo das fragrâncias no MUP. O Museu da Perfumaria do México, conhecido como MUP, convida você para uma jornada fascinante pelo universo dos aromas. Com uma coleção impressionante de mais de 3.000 itens, este museu único não só exibe perfumes icônicos, mas também permite que você os experimente. Ao passear pelas exposições, você descobrirá a história intrigante de cada fragrância, desde receitas antigas até criações modernas. Imagine-se testando perfumes que encantaram gerações e aprendendo sobre a arte e a ciência de sua criação. Se você é um amante de perfumes ou apenas curioso, o MUP oferece exposições interativas e oficinas que aprofundam sua compreensão desse ofício. Além disso, é uma ótima oportunidade para entender como os aromas podem evocar memórias e emoções. Pronto para mergulhar na arte do cheiro? É verdade que as cortinas influenciaram as leis de privacidade. No início do século XX, as cortinas se tornaram símbolos da vida privada. Com o crescimento das cidades e o aumento do número de pessoas vivendo em espaços pequenos, a necessidade de privacidade se tornou especialmente importante.
Isso levou alguns países a criarem regras sobre como e quando as cortinas podem ser usadas em locais públicos, destacando a importância da privacidade no dia a dia. Ao mesmo tempo, as garrafas de vidro que surgiram por volta de 1500 a.C. também mudaram bastante. Inicialmente eram feitas à mão para armazenar perfumes e remédios valiosos, mas hoje são uma parte importante da nossa vida. A boa notícia é que as garrafas de vidro são 100% recicláveis. Elas podem ser reutilizadas várias vezes sem perder qualidade. Isso significa que, além de cumprirem sua função, ajudam a proteger o meio ambiente, reduzindo o desperdício. Não é incrível como coisas tão simples podem ter um grande impacto? Você já se perguntou por que a Disneyland Paris atrai milhões? Desde sua abertura em 1992, a Disneyland Paris se tornou o lugar mais visitado da Europa, recebendo milhões de visitantes a cada ano. Este incrível parque temático supera atrações famosas como a Torre Eiffel e o Louvre, graças ao seu charme único. O que diferencia a Disneyland Paris é sua atmosfera mágica, com castelos de contos de fadas, desfiles coloridos e atrações emocionantes para todos, desde os pequenos até os amantes de adrenalina. Famílias e amigos criam memórias inesquecíveis ao encontrar seus personagens favoritos da Disney, como Mickey Mouse e Cinderela. O parque também oferece atrações incríveis inspiradas nos filmes da Disney, como a emocionante Space Mountain e o mágico voo do Peter Pan. Portanto, seja na Main Street ou explorando as diversas áreas temáticas, a magia da Disneyland Paris a torna um sonho para visitantes de todas as idades. Você vai se surpreender ao descobrir que a arte pode crescer. O artista australiano Craig Walsh adotou uma abordagem única em seu projeto chamado Monumentos, onde projeta impressionantes retratos humanos nos troncos e copas das árvores em espaços naturais. Essa iniciativa criativa redefine completamente nossa visão sobre monumentos. Em vez das tradicionais estruturas de pedra e bronze, Walsh utiliza a luz e a beleza da natureza para transmitir mensagens poderosas através de sua arte. Ao colocar essas projeções no coração da natureza, ele convida o público a repensar a conexão entre as pessoas e o meio ambiente. Cada retrato transforma uma simples árvore em uma tela vibrante, unindo histórias humanas ao mundo natural. Essa técnica inovadora não só destaca a beleza da expressão artística, mas também nos incentiva a interagir com a natureza de novas maneiras. Você consegue imaginar passeando pela floresta e encontrando essas imagens vibrantes entre as árvores? Fato incrível sobre a Ilha Palm em Dubai. Esta impressionante ilha artificial tem a forma de uma palmeira e é uma conquista de engenharia notável. Foi criada através de um cuidadoso processo de extração de areia e pedras do fundo do mar, transformando uma área do Golfo Pérsico em um emocionante paraíso urbano. Oficialmente chamada de Palm Jumeirah, a ilha se estende para o mar e oferece hotéis luxuosos, condomínios de alto padrão e belas praias que atraem turistas de todo o mundo. Construída no início dos anos 2000, a ilha demonstra o estilo único de Dubai na criação de arquitetura inovadora e projetos de recuperação de terras. Ela não apenas exibe a criatividade humana, mas também simboliza o rápido crescimento e a modernização da cidade. Imagine viver entre palmeiras com uma vista deslumbrante para o mar. Que vida incrível! Você já sonhou em visitar um lugar tão extraordinário? Difícil de acreditar, mas os pombos salvam vidas. Essas aves incríveis, com uma visão excepcional, foram treinadas pela guarda costeira dos Isiaka Snail para encontrar pessoas perdidas no mar. Os pombos conseguem perceber movimentos a grandes distâncias e veem um espectro de cores mais amplo do que os humanos. Essa habilidade única os torna valiosos participantes em operações de busca e salvamento. Durante o treinamento, os pombos aprendem a reconhecer sinais específicos que indicam que alguém está em perigo. Após serem soltos, eles voam alto sobre o oceano, escaneando a área em busca de quem precisa de ajuda. Quando avistam um sinal, as aves podem rapidamente direcionar as equipes de resgate para o local, acelerando o processo de salvamento. Seus instintos naturais, combinados com o treinamento, ajudam a salvar vidas em situações de emergência. Portanto, da próxima vez que você ver um pombo, lembre-se de que essas aves não estão apenas fazendo barulho, elas também são heróis no céu, prontas para ajudar no momento mais necessário. Acredite ou não, as abelhas são incríveis coletoras de néctar.
Em uma única saída, uma abelha visita de 50 a 100 flores. Essa trabalhadora coleta néctar, que varia conforme a quantidade de flores abertas e as condições climáticas. Um dia ensolarado com flores em flor torna seu trabalho muito mais produtivo. Assim que ela coleta néctar suficiente, a abelha retorna à colmeia, carregando-o em seu estômago de mel, pronta para compartilhar sua descoberta. Lá, ela passa o néctar para outras abelhas operárias, que desempenham um papel fundamental em transformá-lo em mel. Esse processo não só nos fornece essa deliciosa iguaria doce, mas também garante que toda a colônia tenha comida suficiente nos meses frios, quando há poucas flores. Na próxima vez que você saborear mel, lembre-se das abelhas trabalhadoras que voaram entre as flores para que isso fosse possível. A verdade é que as tâmaras são muito doces. Essas frutas deliciosas, colhidas da tamareira, têm o maior nível de açúcar entre todas as frutas, com incríveis 60 a 70 gramas de açúcar a cada 100 gramas. Isso representa 60% do seu peso, repleto de doçura, tornando-as uma ótima fonte de energia. Ao morder uma tâmara, você não está apenas saboreando uma iguaria, você está abastecendo seu corpo com energia natural. O alto teor de açúcar é uma das razões pelas quais as tâmaras são populares entre atletas e amantes de atividades ao ar livre, que precisam de energia rápida durante os treinos. Além disso, elas são ricas em minerais essenciais, como potássio e magnésio, que promovem uma boa saúde. Portanto, seja em smoothies como lanche ou para adoçar suas receitas favoritas, as tâmaras são uma maneira deliciosa de adicionar energia ao seu dia. Você já tentou incluir essas frutas super doces em seus pratos? Porque o Museu de Belas Artes inspira os visitantes. Este incrível museu em Valência, Espanha, não é apenas um museu comum. É um verdadeiro tesouro repleto de arte impressionante e rica história. Localizado em um edifício deslumbrante, o museu exibe obras de artistas renomados, como El Greco e Goya, permitindo que os visitantes viajem através dos séculos de criatividade. Cada galeria conta uma história fascinante, destacando diferentes estilos artísticos e influências culturais que moldaram a região. Com uma impressionante coleção de pinturas, esculturas e artes decorativas, o museu atrai tanto amantes da arte quanto turistas ocasionais. Além das obras de arte, o Museu de Belas Artes também é um centro cultural, realizando exposições, oficinas e eventos que envolvem a comunidade. Se você é um apreciador da arte ou apenas curioso sobre os tesouros culturais da Espanha, este museu oferece experiências inesquecíveis. Então, você está pronto para explorar esta joia de história e beleza? Incrível, mas os camaleões escalam bem as árvores. Esses seres fascinantes têm uma estrutura única nas patas, chamada de patas zigodáctilas, que são feitas para agarrar galhos. Isso significa que cada pata tem 2 dedos voltados para frente e 2 para trás, garantindo uma boa aderência na casca e nos galhos. Imagine que seus dedos podem se prender a um galho de diferentes ângulos. Essa habilidade de agarrar é essencial para o seu modo de vida, já que os camaleões vivem principalmente nas árvores, onde precisam se mover de forma segura e discreta. Suas patas incríveis, junto com a capacidade de mudar de cor, ajudam-nos a se camuflar enquanto caçam insetos ou se escondem de predadores. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, reserve um momento para apreciar não apenas suas cores vibrantes, mas também suas incríveis habilidades de escalada. O que você acha que essas adaptações ajudam eles a sobreviver na natureza? Um fato interessante sobre os filhotes de polvo. Você sabia que ao nascer, essas criaturas incríveis têm o tamanho de uma pulga? Isso mesmo, cada filhote de polvo, ou ninhada, sai de um ovo menor que um grão de arroz, que é muito frágil e precisa de cuidados especiais da mãe. Depois que os ovos eclodem, os minúsculos polvos já vêm completamente formados, mas pesam apenas cerca de 0,01 onça. Apesar do tamanho diminuto, esses pequenos animais marinhos já têm habilidades para sobreviver. Eles costumam nadar pelo oceano, se camuflando no ambiente para se proteger de predadores. Esse início de vida pode parecer insignificante, mas é crucial para a sobrevivência deles em um oceano vasto e às vezes perigoso. Não é incrível como a natureza cuida da preservação de seres tão únicos? Para que servem os lasers que rastreiam seus olhos? A Smith inventou lasers incríveis que seguem os movimentos dos olhos, dando um novo significado à frase "olhe, mas não toque". Com essa tecnologia inovadora, Smith pode estourar balões apenas olhando para eles. Imagine como isso é incrível. Parece coisa de filme de ficção científica.
Essa tecnologia funciona com sensores que identificam para onde você está olhando, ativando os lasers no momento em que seus olhos se fixam no alvo. Isso não é apenas um truque divertido para festas, mas também abre novas possibilidades para tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Por exemplo, aqueles que têm dificuldades em usar as mãos podem achar mais fácil interagir com o mundo ao seu redor. Os lasers de Smith mostram como a combinação das habilidades humanas e da tecnologia pode criar perspectivas surpreendentes. Embora isso pareça incrível, também levanta questões sobre até onde podemos ir com a tecnologia e quais limites devemos estabelecer. O que você acha? Por que Otis Redding continua a nos inspirar? Poucos dias antes de sua trágica morte em 1967, ele gravou a inesquecível canção Sitting on the Dock of the Bay. Essa melodia tocante captura a essência da saudade e da reflexão, tornando-se um símbolo cultural que ressoa com muitos. O que torna essa história ainda mais emocionante é que ela se tornou o primeiro sucesso póstumo número 1 no Siteki-Sikawa, o que comprova o talento excepcional de Redding. Nós, como ouvintes, podemos sentir as emoções e a dedicação que ele colocou em sua música, tornando-a eterna. A combinação de letras sinceras com uma melodia suave e relaxante cria uma experiência que permanece conosco muito tempo depois que a última nota se apaga. A música de Redding continua a influenciar artistas e a inspirar fãs por gerações. Seu legado nos lembra do poder da música de conectar vidas, curar corações e evocar emoções, mesmo décadas depois. Você já viu um camarão limpando um peixe? Lismata amboinensis, conhecido como camarão limpador, faz um trabalho incrível nas águas tropicais. Esse pequeno camarão colorido atua como um cosmetólogo subaquático, ajudando os peixes a se manterem saudáveis, removendo parasitas incômodos e pele morta. Mas não é só isso. Os camarões limpadores não trabalham sozinhos. Eles formam relações simbióticas únicas com seus vizinhos aquáticos. Quando um peixe chega ao salão do camarão limpador, ele permite que o camarão suba em seu corpo e comece o processo de limpeza. Em troca de seus serviços, os camarões recebem um almoço saboroso, tornando essa colaboração benéfica para ambos. Esses pequenos heróis desempenham um papel importante na manutenção do frágil equilíbrio dos ecossistemas marinhos, nos lembrando de como diferentes espécies podem trabalhar juntas para o bem comum. Então, da próxima vez que você pensar em simbiose, lembre-se do camarão limpador e de seus amigos peixes. Não é incrível como a natureza cria parcerias tão únicas? Vamos revelar a verdade sobre as luzes de Natal elétricas. Em 1882, Edward Johnson, um inventor próximo a Thomas Edison, apresentou ao mundo as primeiras luzes elétricas para árvores de Natal. Antes dessa invenção revolucionária, as famílias usavam velas para iluminar suas árvores, o que muitas vezes causava incêndios perigosos. As luzes de Johnson, feitas de pequenas lâmpadas incandescentes, foram exibidas em uma árvore de Natal giratória na casa dele, surpreendendo os convidados e despertando curiosidade. Embora a reação inicial tenha sido entusiástica, a popularização foi lenta devido ao alto custo da eletricidade. Somente algumas décadas depois, as luzes elétricas para árvores se tornaram acessíveis a todos. Hoje, não conseguimos imaginar a temporada de festas sem essas luzes cintilantes e inovações modernas, como os LEDs economizadores de energia, garantem segurança e sustentabilidade. Não é incrível como uma única invenção mudou para sempre nossas tradições festivas? Muitos não sabem, mas a religião molda a cultura. É surpreendente como diferentes culturas ao redor do mundo são influenciadas pelas crenças religiosas. As práticas e rituais seguidos pelas pessoas muitas vezes vêm de sua fé, o que pode afetar tudo, desde tradições alimentares até interações sociais. Por exemplo, em muitas religiões, existem restrições dietéticas que definem o que os seguidores podem comer, o que significa que as refeições não são apenas uma questão de nutrição, mas também um reflexo de seus valores. Além disso, as práticas religiosas podem servir como base para comportamentos morais e éticos, ajudando as pessoas a lidarem com as dificuldades do dia a dia com um propósito significativo. Essa conexão entre religião e cultura também molda a vida social, já que crenças comuns podem unir as pessoas, oferecendo apoio e criando um sentimento de pertencimento. No entanto, essa ligação também pode levar a dificuldades, especialmente em sociedades diversas, onde coexistem diferentes crenças, o que pode gerar conflitos ou mal-entendidos.
Compreender essas dinâmicas nos ajuda a valorizar a riqueza das culturas do nosso mundo e o papel importante que a religião desempenha em sua formação. Descubra um lugar incrível onde 3 países se encontram. Este é um local único, onde Áustria, Eslováquia e Hungria se encontram, localizado no rio Danúbio, perto da vibrante cidade de Bratislava. Neste maravilhoso cruzamento, você pode desfrutar de vistas deslumbrantes dos 3 países, tornando-o um lugar ideal para viajantes e moradores. Mas não é só sobre a paisagem. Um encantador restaurante, situado neste ponto triplo, oferece deliciosa comida local, com essas panorâmicas impressionantes como pano de fundo. Imagine saborear uma bebida, enquanto aprecia a beleza de 3 países ao mesmo tempo. Essa característica única atrai não apenas turistas, mas também lembra o rico patrimônio cultural da Europa Central. Portanto, se você é um aventureiro em busca de fotos para o Instagram ou adora experimentar novos pratos, este ponto de encontro definitivamente merece uma visita. Acredite ou não, mas os médicos antigos tinham ideias malucas. Na medicina antiga, especialmente na época de Galeno, os médicos acreditavam que nossa saúde dependia do equilíbrio das 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Cada humor estava associado a diferentes temperamentos e doenças. Por exemplo, um excesso de sangue poderia causar febre, e os médicos recorriam à sangria, uma prática em que o sangue era retirado para restaurar o equilíbrio. Se alguém tivesse muita bile amarela, poderia ser tratado com purificação para eliminá-la do corpo. A dieta também era fundamental. Os médicos frequentemente mudavam a alimentação dos pacientes para ajustar os humores. Embora esses métodos possam parecer extremos hoje, eles mostram como a medicina evoluiu. Você consegue imaginar um médico moderno sugerindo que você sangrasse um pouco para se sentir melhor? Acredite ou não, na Irlanda não há cobras selvagens. Esse é um fato surpreendente, frequentemente associado à figura lendária de São Patrício. Segundo as tradições populares, São Patrício expulsou todas as cobras da ilha durante sua missão de converter os irlandeses ao cristianismo. Independentemente de você acreditar nessa lenda, a verdade é que o clima e a isolação geográfica da Irlanda impediram que esses répteis chegassem à ilha. A última era do gelo criou uma barreira que impediu as cobras de alcançarem a Irlanda, enquanto em outras regiões as condições eram ideais para elas. A ausência de cobras resultou em características ecológicas únicas e na diversidade da fauna local. Curiosamente, os mitos sobre São Patrício sustentam essa história ao longo dos séculos, tornando-a popular tanto entre turistas quanto entre os habitantes locais. Então, da próxima vez que você pensar na Irlanda, lembre-se de sua rica história natural e do fato de que aqui não há cobras. Não é um motivo para celebrar? Você pode acreditar que Lisboa é mais velha que Roma? Esta vibrante capital de Portugal tem uma história rica que se estende por milhares de anos, tornando-a uma das cidades mais antigas do mundo. Fundada por volta de 1200 a.C., Lisboa é aproximadamente 400 anos mais antiga que Roma. Suas raízes antigas estão refletidas na magnífica arquitetura e nas ruas sinuosas que contam sua história. Mas isso não é tudo. Em Lisboa está a livraria mais antiga e pequena do mundo, a Livraria Bertrand, que abriu suas portas em 1732. Esta encantadora loja, localizada no histórico bairro do Chiado, sobreviveu a terremotos e outras dificuldades, atraindo amantes de livros e turistas. Imagine-se folheando prateleiras cheias de tesouros literários, em um lugar que resistiu ao teste do tempo. Lisboa realmente combina história e cultura, tornando-a um destino imperdível. Um fato interessante sobre os capacetes da Fórmula 1. Você sabia que alguns desses icônicos acessórios de corrida foram vendidos em leilões por quantias incríveis? Um dos momentos marcantes aconteceu em 2019, quando o capacete usado pelo lendário Ayrton Senna, em 1990, foi vendido por mais de $150 mil. Essa venda não apenas destacou o legado de Senna no mundo das corridas, mas também fez desse capacete um dos mais caros já leiloados. Fãs e colecionadores são fascinados por esses capacetes, que contam histórias de corridas emocionantes e intensa competição. A coleção desses itens se tornou uma tendência popular, mostrando o quanto as pessoas valorizam a história e a cultura da Fórmula 1. Então, da próxima vez que você ver um capacete de corrida, lembre-se de que ele pode valer mais do que um carro de luxo. O que você acha dos preços que esses capacetes alcançam?
Você não vai acreditar na incrível história de sucesso de Eliana. Eliana Ortega, uma imigrante do Equador em Nova York, construiu uma vida extraordinária após chegar a um novo país sem emprego e sem saber inglês. Em vez de desistir, ela escolheu um caminho único, especializando-se na remoção de piolhos, criando um nicho que outros não perceberam. Sua abordagem era inovadora e prática, planos de tratamento personalizados combinados com um atendimento atencioso aos clientes. Com o crescimento de sua reputação, os rumores se espalharam rapidamente, resultando em um negócio próspero que ajudava famílias a lidarem com o problema dos piolhos. A determinação e a criatividade de Eliana brilharam, e seu sucesso destacou sua resiliência e capacidade de se adaptar às dificuldades. Ela transformou um serviço simples em uma empresa de sucesso, mostrando que quando você abraça suas forças únicas e se conecta com a comunidade, tudo é possível. Sua história é um lembrete inspirador de que a determinação muitas vezes leva a vitórias inesperadas. Como podemos encontrar nossos nichos na vida, assim como Eliana? Você consegue imaginar como a IA muda nosso dia a dia? A inteligência artificial, IA, realmente saiu das páginas da ficção científica e entrou na nossa realidade. Em áreas como saúde e finanças, a IA já não é apenas uma ideia. É uma ferramenta poderosa que transforma nossa forma de trabalhar e viver. Por exemplo, na saúde, sistemas de IA podem analisar dados médicos para diagnosticar mais rapidamente e com mais precisão, o que pode salvar vidas. Nas finanças, esses sistemas inteligentes ajudam a detectar fraudes, analisando grandes volumes de dados em busca de padrões incomuns. No entanto, essa evolução levanta questões éticas importantes. Estamos arriscando nossos empregos por causa das máquinas. Como isso afeta a criatividade humana? Ao adotar a IA, é fundamental refletir sobre esses desafios, reconhecendo ao mesmo tempo o incrível potencial que ela oferece para melhorar nossas vidas. Você sabia que os ursos podem passar o inverno sem ir ao banheiro? Esse fato incrível mostra como os ursos se adaptaram ao sono hibernal, permitindo que durmam por meses sem precisar ir ao banheiro. Antes de entrar em hibernação, os ursos passam por um processo interessante. Eles formam um bloqueio no intestino. Esse mecanismo natural impede a saída de resíduos do corpo, permitindo que durmam tranquilamente. Durante esse sono profundo, o metabolismo deles desacelera significativamente, muitas vezes até 50%, ajudando a economizar energia. Seus corpos utilizam de forma eficiente a gordura armazenada para se alimentar até que acordem na primavera. Esse processo único de hibernação também protege os ursos das duras condições do inverno, permitindo que sobrevivam quando a comida é escassa. Quando a temperatura sobe e a comida se torna disponível, eles rompem esse bloqueio e voltam à digestão normal. É incrível como a evolução deu aos ursos essa habilidade, permitindo que enfrentem as dificuldades do inverno. Não é surpreendente o plano da natureza? Vamos revelar a verdade sobre as leis do Bigfoot. No estado de Washington, é proibido matar o Bigfoot, o Sasquatch, ou qualquer criatura semelhante a um macaco. Essa lei, aprovada no condado de Skamania em 1969, gera interesse e controvérsias. Ela reflete não apenas a fascinação pelo lendário criptozoológico, frequentemente avistado no noroeste do Pacífico, mas também o desejo de proteger a natureza. Inicialmente, causar dano ao Sasquatch poderia resultar em multas pesadas ou até prisão, mas a lei mudou e agora serve para proteger a vida selvagem. Isso significa que o condado de Skamania apoia a proteção e o respeito pelo mito do Bigfoot, incentivando os moradores e turistas a valorizarem a beleza natural das florestas densas da região. Você já se perguntou por que essa criatura esquiva nos fascina tanto? Talvez seja a emoção do desconhecido e o mistério que mantém o mito vivo. E se eu disser que a origem do beisebol é debatida? O Hall da Fama do Beisebol, inaugurado em 1939 em Cooperstown, Nova York, homenageia as lendas desse esporte amado, eternizando jogadores, treinadores e pessoas que impactaram a história do beisebol. Embora muitos associem o beisebol à cultura americana, existe uma teoria interessante que sugere que suas raízes podem estar na Inglaterra. Alguns historiadores afirmam que o beisebol se desenvolveu a partir de antigos jogos britânicos como o Rounders, desafiando a ideia comum de que foi inventado nos Estados Unidos. Essa discussão gera debates animados entre fãs e estudiosos. Imagine um grupo de jogadores com bastão e bola em um campo verde, refletindo o jogo de Rounders de centenas de anos atrás.
Então, da próxima vez que você pegar o bastão ou assistir a um jogo, pense na rica história desse esporte e nos debates contínuos que tornam a história do beisebol ainda mais fascinante. Difícil de acreditar, mas seu corpo avisa quando você está com sede. Quando você começa a sentir sede, na verdade é um sinal do seu corpo de que está desidratado. A perda de apenas 1 ou 2% de água pode acionar esse sinal. É como uma gota em um balde de água do nosso corpo, mas é o suficiente para avisar seu cérebro que é hora de beber. Nossos corpos dependem muito da água para funcionar bem. Ela ajuda os órgãos a trabalharem corretamente, regula a temperatura do corpo e até auxilia na digestão. Se ignorarmos esses sinais iniciais e não bebermos, podemos rapidamente perder a concentração, sentir cansaço ou até ter dor de cabeça. Então, da próxima vez que você notar a boca seca ou um leve cansaço, lembre-se, pode ser a maneira inteligente do seu corpo dizer: "Ei, é hora de beber." Você está ouvindo esses sinais? Você já viu tênis Converse que mudam de cor? Esses calçados inovadores têm a capacidade única de mudar de cor, dependendo da luz solar. Quando você os usa à sombra, eles parecem brancos clássicos, mas ao sair ao sol, eles ganham vida, se transformando em tons vibrantes de azul, roxo ou laranja. Esse efeito é possível graças a um corante especial que reage aos raios ultravioleta, tornando a moda não apenas estilosa, mas também um pouco mágica. Imagine caminhar na rua em um dia ensolarado, enquanto seus tênis brilham com cores vibrantes, refletindo a luz. É como se você tivesse um guarda-roupa que muda com o clima. Então, esteja você no parque ou se encontrando com amigos, seu calçado pode ser o início de uma conversa só pela sua aparência. Essa característica empolgante não só adiciona um elemento divertido aos calçados, mas também mostra como a tecnologia na moda pode criar uma experiência interativa. Isso não faz você querer um par? A incrível verdade sobre o metabolismo e a forma do corpo. Existe uma ideia comum de que pessoas magras têm um metabolismo rápido, mas isso nem sempre é verdade. Você sabia que pessoas com um corpo mais esbelto podem ter um metabolismo mais lento? Essa realidade surpreendente se deve ao fato de que os músculos queimam mais calorias do que a gordura. Músculos são tecidos ativos que utilizam energia, mesmo em repouso, enquanto a gordura é mais como um depósito passivo. Por isso, quem tem mais massa muscular geralmente tem um metabolismo mais rápido. Isso significa que, se alguém parece magro, mas tem pouca musculatura, pode não queimar calorias tão rapidamente quanto uma pessoa com mais músculos, independentemente do peso. Então, da próxima vez que você pensar em metabolismo e fitness, lembre-se de que a massa muscular desempenha um papel fundamental em como nossos corpos utilizam energia. Você já pensou em comprar arte invisível? Em uma reviravolta inusitada, um colecionador de arte pagou $10.000 por uma obra que você não pode ver. Esse negócio peculiar envolveu uma escultura chamada Ar Fresco, criada pelo ator e artista James Franco. Em vez de uma tela ou escultura convencional, a criação de Franco é uma concepção, um reservatório infinito de oxigênio. A ideia dessa obra de arte invisível é fazer as pessoas refletirem mais sobre o que é arte e o que ela realmente representa. A arte deve ser visual ou pode ser conceitual? Alguns podem levantar as sobrancelhas diante de um preço tão alto, mas para muitos essa compra reflete a mudança no cenário da arte contemporânea. Artistas como Franco desafiam as normas, expandindo limites e nos convidando a interagir com ideias, e não apenas com objetos físicos. Isso levanta a questão: o que significa possuir uma parte da criatividade? Em um mundo de formas de arte em rápida evolução, quem sabe que outros tesouros invisíveis podem estar à espera dos colecionadores? Você vai se surpreender ao saber que a assinatura de Twain foi encontrada. Após décadas de buscas, uma assinatura do famoso autor Samuel Clemens, mais conhecido como Mark Twain, foi descoberta em uma caverna no Missouri. Essa caverna fascinante se estende por 3 milhas e inspirou algumas das histórias mais queridas de Twain, incluindo as aventuras de Tom Sawyer. A descoberta da assinatura de Twain, datada de sua juventude, oferece uma visão empolgante sobre a vida de um dos maiores escritores da América. Imagine seguir os caminhos que inspiraram histórias sobre viagens fluviais e meninos travessos. Os amantes da literatura estão animados com essa descoberta, pois ela não apenas os conecta ao legado de Twain, mas também ilumina suas experiências iniciais. Quem diria que uma simples assinatura poderia reacender o interesse por um personagem tão eterno? Você sabia que o nome completo da Barbie é surpreendente?
Barbie, oficialmente chamada de Barbara Millicent Roberts, faz muitas pessoas sorrirem. Ela apareceu pela primeira vez em 9 de março de 1959 na famosa Feira de Brinquedos de Nova York, mudando para sempre o mundo dos brinquedos. Nascida em Willows, Wisconsin, Barbie rapidamente se tornou um ícone e favorita de crianças e colecionadores. Ao longo das décadas, ela usou muitos trajes e experimentou várias profissões, mostrando às meninas que podem ser o que quiserem, de médica a astronauta. Sua história inspira criatividade e imaginação, tocando gerações. A marca Barbie também evoluiu para refletir a diversidade, considerando uma ampla gama de experiências e identidades. Embora seu começo possa parecer simples, Barbie se tornou um símbolo de força e oportunidades. Com mais de 1 bilhão de bonecas vendidas em todo o mundo, ela continua a conquistar corações e trazer alegria. Enquanto celebramos seu legado, o que você acha que Barbie simboliza para as meninas de hoje? Vamos descobrir a verdade sobre os talismãs. Durante uma década, um homem guardou um pequeno objeto, acreditando que era apenas um talismã da sorte. No início, era apenas uma conta colorida encontrada no chão, mas ele não sabia que esse objeto discreto tinha uma rica história. Após 10 anos carregando-o para todo lado, decidiu fazer uma pesquisa. Para sua surpresa, descobriu que a conta era um artefato antigo, usado em rituais tradicionais. Revelou-se que era um item raro de uma civilização perdida, valorizado não só pela sua beleza, mas também pela conexão com a história. Assim, o que começou como um símbolo de sorte se transformou em um símbolo de patrimônio cultural. Essa jornada incrível nos lembra que, às vezes, as coisas que valorizamos são muito mais valiosas do que pensamos. Você já subestimou o valor de algum objeto? Dinheiro em espécie é realmente tão raro? Surpreendentemente, apenas cerca de 8% do dinheiro no mundo existe em forma física. Impressionantes 92% estão armazenados digitalmente, representando números em computadores e smartphones, e não em nossas carteiras. A transição para o dinheiro digital significa que a maioria das transações hoje acontece online, seja por cartões de crédito, pagamentos móveis ou criptomoedas. A conveniência do banco digital permite que as pessoas enviem e recebam dinheiro instantaneamente, muitas vezes sem tocar em dinheiro. No entanto, essa tendência também levanta questões importantes sobre segurança e privacidade. Como grande parte da nossa riqueza está armazenada no ciberespaço, devemos refletir sobre o que acontecerá se a tecnologia falhar ou se a segurança dos dados for comprometida. À medida que avançamos na era digital, entender como o dinheiro funciona se torna mais importante do que nunca. Então, o que você pensa sobre essa tendência de pagamentos sem dinheiro? Por que o fitoplâncton é importante para o nosso planeta? Esses pequenos organismos marinhos, muitas vezes invisíveis a olho nu, desempenham um papel fundamental na produção de cerca de metade do oxigênio da Terra através da fotossíntese. O fitoplâncton absorve a luz solar e o dióxido de carbono, transformando-os em energia e liberando oxigênio como subproduto. Imagine um vasto oceano como uma fazenda subaquática vibrante, onde essas potências microscópicas trabalham incessantemente para restaurar a atmosfera. Esses organismos são essenciais não apenas para a vida humana. Eles também formam a base da cadeia alimentar marinha, sustentando a diversidade de seres marinhos, desde pequenos zooplânctons até gigantescos baleias. As populações de fitoplâncton podem variar com as mudanças no ambiente, tornando sua saúde um indicador importante do estado geral do oceano. Proteger nossos oceanos e os frágeis ecossistemas que eles sustentam garante que esses pequenos, mas poderosos organismos possam continuar a sustentar a vida na Terra para as futuras gerações.